Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Os irmãos podem se assentar por um instante. Louvado seja o nosso Deus por mais esse momento de culto. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo de número 20. Aos irmãos que nos visitam também sejam muito bem-vindos. Diz assim a palavra de Deus: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. A gente nunca se esqueça, meus irmãos, dessas verdades que nós cantamos aqui na igreja. Somos alcançados. O Senhor foi lá onde estávamos. Nós estávamos afundados no lamaçal de pecado. Estávamos mortos em delitos e pecados e o Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com Deus e nos salvou. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Os versos 12 e 13, nós vamos a Deus em oração, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados e as nossas faltas. E esse texto, meus irmãos, vai nos mostrar algo que deve nos levar a temer esse Deus, que é poderoso, que é justo e que é santo. Nada fica escondido diante dos seus olhos. Hebreus capítulo 4, os versos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar ao nosso Deus, pedir ao pastor Norival que nos leve a Deus em oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos orar àquele que todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos do nosso Deus. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, diante do Senhor, ó Deus, nós estamos e nós, ó Deus, reconhecemos a nossa condição, ó Deus, de salvos pelo Senhor, mas também, ó Deus, de pecador. Pessoas, ó Deus, que não têm como se justificar diante do Senhor, senão, ó Deus, pelos méritos de Cristo. Então, meu Deus, nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, ó Deus, as nossas misérias, Pai, que tanto, ó Deus, nos faz estar, ó Deus, envolvido nas coisas erradas, pensamentos, ações, tudo aquilo, Deus, que desagrada ao Senhor, Pai, nós estamos sujeitos neste mundo. Isso nos mostra, Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu perdão, precisamos, ó Deus, das Tuas misericórdias, para que elas, ó Deus, como diz a Tua palavra, Deus, se renovem dia a dia, ó Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor tenha compaixão de nós, ó Deus. E que nós, Pai, nas nossas insuficiências, nós possamos clamar ao Senhor, o Deus que pode libertar, pode dar vida, pode, Deus, trazer alegria a um coração em pecado, a um coração em falta. O Senhor, ó Deus, pode nos renovar. Por isso nós clamamos ao Senhor. Quando o Senhor nos redimiu, quando o Senhor nos transformou, quando o Senhor nos regenerou, ó Deus,
O Senhor também nos deu a alegria, Pai, do perdão, da condição, ó Deus, da absolvição, não somente da condenação eterna, mas, ó Deus, se porventura pecamos, e diz a Tua palavra que nós pecamos, o Senhor, ó Deus, tem poder para nos perdoar e perdoar os nossos pecados. Agora, Deus, nós aprendemos, Senhor, que podemos nos achegar a Ti em confissão, em arrependimento e receber o perdão do Senhor. Pai, que nós não nos apoiemos nas nossas vanglórias, na nossa própria justiça, ó Deus, nos nossos orgulhos. Então, ó Deus, nos humilhe na presença do Senhor, para que sejamos humilhados e nos arrependemos diante, ó Deus, do Teu grande poder. E a seu tempo, diz a Tua palavra, que o Senhor nos perdoa. Muito obrigado, meu Deus. Dê paz ao nosso coração. E obrigado, ó Deus, porque estamos aqui para Te adorar. Desejamos, ó Deus, fazer isso nessa manhã e logo mais. Mas, ó Deus, desejamos agora continuar, Pai, nessa alegria e sabendo que o Senhor é um Deus perdoador. Aquele que se arrepende, nós queremos também, ó Deus, receber a Tua palavra para o nosso coração, para a nossa mente, para que ela trabalhe as nossas vidas de maneira, ó Deus, que nós nos conformemos, ó Deus, à Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Agora eu peço para você abrir a sua Bíblia no nosso querido Evangelho de Lucas e espero fazer jus a esse tempo que a igreja está me proporcionando aqui. Abre em Lucas, por favor, capítulo 9 de Lucas. A passagem que nós vamos ler hoje ela é longa, mas ela tem um fim de ser longa, tá? Então, outros pregadores reduzem elas, mas eu entendo como que a gente começou essa série lá em Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, né? Que Lucas está falando para Teófilo, né, que ele vai narrar os fatos concatenadamente, coisas que ocorreram para que alicercem a fé de Timóteo. Então, Lucas tem a intenção de dizer quem é Jesus Cristo, que é o alvo da fé de Teófilo. Então, já falei para vocês lá no começo, né, que a minha intenção ao pregar Lucas é que você conheça o seu Salvador, que é aquele com as vestes de quem você vai entrar e se assentar no banquete às frente do Pai. Amém? Abra então Lucas capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas, ele é o final do ministério de Jesus no norte de Israel, na Galileia, ou Galileia dos gentios, como chamava, né? Aos redores do mar de Tiberíades. A partir daí, Lucas começa a descer para o sul, passando pela Samaria, chegando lá nas terras mais altas, né, que é de Judá e Benjamim, que é de Jerusalém e seus arredores. Então, Lucas, capítulo 9, é o final do ministério, e é interessante que algumas coisas acontecem aqui, tá bom? Então, nós vamos ler Lucas 9, de 1 a 27. Nossa, Fábio, 5 perícopes? Sim, 5 perícopes. Amém? Vamos lá. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permaneceis e dali saireis. E aonde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu. E outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João.
Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Ao regressarem, lembra, né? Jesus mandou os 12, né? Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Mateus fala 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Interessante que Lucas não dá muito mais ênfase para aqui, né? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Ele acabou de estar com a multidão. Responderam eles: João Batista. Uai, Herodes ouviu isso, né? João Batista. Mas outros: Elias. E ainda outros diziam que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que está acontecendo nesse culto, Senhor, porque o Senhor está presente. Creio que pelos méritos de Cristo, tudo é aceitável diante do Senhor e o Senhor é grato ao Senhor e é bênção, é louvor a Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Dá-nos a capacidade, ou pelo menos a permissão do Senhor de transmitir a Tua palavra de maneira digna do texto, da intenção do autor, que é o Espírito Santo, através de Lucas. E o nome do Senhor seja glorificado nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É um texto longo, mas vamos a perceber que ele tem relação e ele faz uma estrutura fechada, por assim dizer, deixando inclusive spoiler para outras coisas. Olha só o que Jesus faz com seus discípulos. Ao final do seu ministério em Galileia, ele comissiona. Gente, mudou o aspecto, entrou na segunda fase. Qual que é a segunda fase? Jesus agora chega assim: olha, agora são vocês, tá? Agora é vocês que estão autorizados, estão empossados de poder e autoridade para realizar aquilo que eu realizo. Aquilo que eu realizei até agora, agora vocês também podem, porque eu os estou autorizando e os estou empossando de poder para que assim o seja. Jesus, então, ele dá autoridade e poder aos 12, para quê?
sobre os demônios, porque é Jesus quem tem poder sobre os demônios, mas também sobre as enfermidades, para que fazerem curas, e deu-lhes autoridade para pregar o evangelho do reino de Deus. E esses 12, eles saem pelas aldeias, circunvizinhanças, a circunvizinhança, e ali em volta, pregando. Só que não é só essa orientação que Jesus passa, ele passa mais algumas. Olha que interessante. Nada leveis, né, para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Ou seja, é uma roupa só. É a roupa do corpo. Mas nem bordão para você se apoiar nos caminhos pedregosos. Nem alforge para você pegar e colocar um pedacinho de queijo duro. Um pãozinho, né? Aquele pãozinho sem fermento, sei lá o quê. Né? Nem água. Você não vai levar nada. Nada. Nem dinheiro para comprar, nem cartão de crédito. Nem o celular para fazer com aproximação. Nada. Né? Na casa em que entrardes, ali permanecei. Não era para ficar pulando de casa em casa. De repente a pessoa entrava numa casa, ai, aqui é tão, né, pobre, o pão amanhecido, café da manhã é só o café e o pão com margarina. Aí eu fiquei sabendo do Pedro, que ele foi numa casa ali, tem requeijão, tem presunto, né, tem suco, tem mamão no café. Eu queria ir para outra casa. Não, era para você ficar na casa em que a pessoa te recebeu. É interessante que no Oriente Médio, até hoje, hospitalidade é um ponto alto. É um ponto alto lá. Né? Não importa aqueles países em guerras todos lá, eles são hospitaleiros. Então é interessante sobre isso. E Jesus está justamente usando a hospitalidade do povo, mas interessante que ele está atrelando essa hospitalidade ao reino. Porque conforme a pessoa ouvisse falar do reino, ele estaria aberto ou não ao reino e a sua hospitalidade estaria ligado à fé recém-adquirida. E essa hospitalidade agora é a hospitalidade do reino. Tanto é que Jesus dá uma outra orientação. Se por um acaso, ao pregar, ele não só a pessoa rejeitasse a pregação, mas também não recebesse, porque daí, né, se ele não aceitar a pregação, ele não vai receber na sua casa, porque ele vai saber que sua casa é um entreposto de pregação, né? A pessoa vai vir e voltar o tempo todo para sair e pregar pelas ruas daquela cidade. Então, se a pessoa não crê e não recebeu, ele não vai deixar que isso aconteça, correto? Né? Pois bem, o que era para o discípulo fazer ao sair da cidade? Porque assim, ele ia pregar para uma família, e pode ser que ele fosse recebido ou não, e daí não foi recebido, ele ia para outra casa. E ao ser recebido, ele ia ficar lá e de lá pregar. Mas, se naquela cidade, em algum momento, ele não fosse recebido, porque a palavra não foi recebida, o que era para ele fazer? Ao sair daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Não é estranho para o judeu da época. Não era estranho. Sabe por quê? Lembra que nós falamos e pregamos sobre, né, o endemoniado lá de Gadara, que é das 10 cidades gentílicas, né, no lado leste do lago de Tiberíades, que é Decápolis, que eram essencialmente cidades gentílicas, que os judeus evitavam entrar naquela terra estranha, tenebrosa. Vocês lembram disso aí? Porque para o judeu, para o israelita, para o religioso, se ele tinha que entrar numa cidade dessa, ao sair ele batia o pé ele batia a poeira do sapato. Era natural. Porque era um sinal de dissociação, ou seja, eu não estou associado às crenças deste povo. Era isso que o judeu, o israelita queria dizer. É por isso que um judeu não entrava na casa de um gentio. Ele não comia com um gentio. Ele não comia com o que chamavam de pecadores, os publicanos, os pecadores da cidade, as prostitutas, os cobradores de impostos, eram considerados, porque não só o pecado moral, mas também o pecado contra a nação, no cobrador de impostos, aquele que era herodiano, a favor de Roma e não sei o que, tal, ele é considerado pecador.
Então o judeu não se associava com ele. E Jesus está fazendo a mesma coisa. Tipo assim, aquele que não crê no reino, aquele que não crê no evangelho, mas o rejeita, não há associação. O que há é uma dissociação. E você precisa evidenciar isso. Como? Bate a poeira do sapato na saída da cidade. Não estou falando para você fazer isso hoje, tá? Vai na casa do seu vizinho, prega o evangelho, não quer, você sai lá, sai chutando o portão para bater a poeira da casa dele. Não, não é para você fazer isso. Mas Jesus está dissociando o crédulo do incrédulo, o crente do incrédulo aqui. E interessante que este ato, ele é um testemunho contra eles. Ah, mas Fábio, que coisa meio estranha, né? Vamos olhar rapidinho, capítulo 10, versículo 16. Olha o que diz lá, capítulo 10, versículo 16. Jesus está falando das cidades impenitentes. Olha o que ele termina falando de Corazim e Betsaida, né? Ele fala assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, se me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Por isso que eu falei mais cedo, essa ideia do, cada um tem a sua verdade. Não importa, né, Jorge, o que o pastor falou, o que o presbítero pregou, não importa o que a Bíblia diz, mas eu creio diferente. Jesus está acabando de falar que quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Mas quem vos rejeitar, a mim me rejeita, e quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. É isso que Jesus está falando a respeito desse bater o sapato na saída das cidades impenitentes. É uma dissociação. Não é que não há harmonia entre o crédulo, ou crente ou incrédulo. Não há harmonia, né, do cristão com o anticristão. Vocês conseguem me entender? Então a igreja ela é a comunidade dos salvos. Não é a comunidade dos candidatos à salvação. Não estamos fichando. Não estamos recebendo currículo, se você me entende, né? Ok? Podemos ter entre nós pessoas que talvez não sejam salvos. Podemos. A pessoa esteja equivocada, mas o tempo dirá. Os seus procedimentos, as suas escolhas o dirão. E a reação dele à palavra o dirá. Mas é muito interessante que quando os discípulos voltam e começam a conversar com Jesus, algo começa a acontecer. Porque o burburinho dos discípulos pregando nas cidades em volta chegam aos ouvidos de Herodes. E Herodes está lá no sul. E ele começa a ouvir sobre essa história acontecendo ali. Ele fala, mas quem é este? Quem é este que está pregando algo novo, algo diferente? Porque esse tipo de pregação eu já ouvi antes. Eu já ouvi isso de João Batista. Quem é este que está pregando? Aí os assessores de Herodes falam assim, olha, é o seguinte, alguns estão dizendo por aí que é João Batista. Outros estão dizendo que é Elias. Ainda outros falam que é um dos antigos profetas. Olha que interessante sobre isso. A opinião pública da qual Herodes está procurando estão dizendo que são esses três tipos de pessoa ou grupo de pessoas. E é interessante pensar que o povo, ao associar Jesus aos profetas, eles estão dizendo que ele tem autoridade divina. Não chegaram no ponto ápice da autoridade divina, do que ele é de fato. Mas estão dizendo que ele tem autoridade divina, ele está na classe dos profetas, aquele que tem autoridade, autorização e poder de Deus para vir e falar condenação ou consolação ao povo com base na palavra de Deus. Porque este era o conteúdo dos profetas. Condenação e consolação. Às vezes condenação e consolação para um povo só, às vezes condenação para um e consolação para o outro. Olha os profetas menores então, mais fácil. Você vai ver que ele está trazendo Abacuque, por exemplo, ele traz condenação para o povo de Deus, porque eles eram pecadores. Ele traz condenação. E traz condenação nas pessoas dos caldeus. Só que ele se assusta com a palavra de Deus. Fala assim, os caldeus, né? Aquele povo, aquela nação tinhosa, que não te conhece. Aí o Senhor fala, né? Eu estou no meu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
Tipo assim, o que eu faço, eu faço. Né? O que eu sou, eu sou. Aí Abacuque se coloca na torre de vigia para perguntar para o Senhor, assim, eu vou esperar a tua resposta. E o Senhor fala, o justo, Abacuque, viverá por sua fé. Olha, ele já está dando um insight, né? um spoiler lá da Reforma Protestante. Né? Tá dando um spoiler de Paulo que depois dá da Reforma Protestante. Aí Abacuque começa a adorar ao Senhor. E ele começa a pregar consolação ao povo. Depois da condenação do Senhor, o castigo através dos caldeus, Deus vai destruir os caldeus e vai trazer salvação ao seu povo. Então ele prega condenação para Israel, condenação depois para os caldeus, que vai ser a ferramenta de Deus para trazer o castigo para o povo, mas depois traz consolação. Naum, por exemplo, ele só prega condenação, mas não para Israel, prega para outra nação. E assim vai cada profeta. Então eles achavam que Jesus poderia ser um profeta. E Herodes principalmente. Por que Herodes faz na sua vida, que é o mais marcante? Herodes casa, né, ele consente com a morte da sua esposa para casar, né, com a mulher do seu irmão. Ele tinha um negócio meio esquisito ali, né? Ele casa com a mulher do irmão dele. Aí o João Batista condenava e começou a pregar sobre isso. Chamava ele, né, aquela raposa velha. João Batista não tinha papa na língua. Chamava Herodes daquela raposa velha. Ele é preso. Só que Herodes, algo no coração dele, ele se sentia culpado. A consciência dele o acusava. Não era o Espírito Santo, a consciência dele acusava. E ele ouvia João, mesmo no cárcere. Só que daí, a nova mulher de Herodes convence Salomé, sua filha, ela era formosa, dançar na frente de Herodes, e Herodes, no meio da sua embriaguez, fala, pede-me e darei metade do meu reino. E ela pediu, mãe, o que eu faço? A mãe, pede a cabeça de João. E com dor no coração, Herodes manda matar e decapitar João. Tanto que ele fala, eu mandei decapitar João, não pode ser João. Eu vi a cabeça dele numa bandeja de prata. Esse negócio devia importunar Herodes. Quem é este? E a pergunta que nós temos para nós hoje é, quem é este? A pergunta anterior que Jesus faz para os seus discípulos é, onde está depositada a sua fé? Quando você está na tempestade num barco, o Senhor de toda a criação está ali, e você entra num desespero porque vai morrer. Onde está depositada a sua fé? Agora a pergunta é, quem é este no qual devemos depositar a nossa fé? Quem? E Herodes faz a pergunta, quem é este? Porque eu mandei matar João, não é João. A palavra fala que vai vir Elias. Não é João, e será que é Elias? Quem será que é? Herodes conhecia a palavra. Ele era judeu. E é muito interessante que existe um interregno, para dizer assim, que quando os discípulos voltam, Jesus quer levá-los ao deserto para falar só com eles. Jesus quer ter um momento a sós com os seus discípulos, mas a multidão não deixa. A multidão vai atrás, porque quer ouvir as últimas palavras, quer ver os últimos milagres, quer ver algo acontecendo. Eles estão sedentos, eles estão necessitados, eles estão pedindo. Então, onde Jesus vai, querendo ele ou não, as pessoas vão atrás. Lembra que Jesus atravessou o mar, o pessoal estava na beira do mar esperando, entre ele e Jairo. As pessoas têm suas necessidades, suas requisições, então eles estavam lá e foram atrás. E Jesus, ele acolhe a multidão e começa a falar à multidão. Mas o que acontece? As pessoas não querem ir embora. Está ali mulher, pai, filho, não querem ir embora. Sabe que não tem mais comida, sabe que está longe da cidade, sabe que não tem mercado perto, não tem loja de conveniência ali em Israel naquela época. Não tem nada disso, o iFood não entrega. Não existia iFood. E eles vão ficando, porque Jesus não para de falar. E eles vão querendo beber as últimas gotas possíveis daquilo que Jesus está falando, que eles estão com fome e sede. Aí os discípulos, é irônico,
Já perceberam a ironia disso aqui? Jesus, o que o anterior fala? Que Jesus deu autoridade e poder para eles sobre os demônios, para curar enfermidades. Ou seja, Jesus deu para eles a mesma autoridade que ele tem a respeito das coisas naturais aqui e as espirituais. Só não podiam salvar. Estão esses mesmos 12 que chegaram contando as coisas que eles fizeram. Aí eles olham para Jesus e dizem, Jesus, tem um probleminha aí. Um probleminha bem grandão, na verdade. E Jesus, o que está acontecendo? Olha, o dia está declinando, o sol já baixou, as sombras já se alongaram. Despede a multidão, Jesus, para eles poderem ir para as cidades, para eles poderem ir embora, para a mulher poder fazer a jantinha deles lá, comer um pedacinho de pão, as crianças não iam dormir. Despede aí, Jesus, para eles poderem ir. Pois que nós estamos num lugar deserto, eles estão sem alimento. Aí Jesus, o que fala para eles? Vocês não receberam autoridade? Vocês não receberam? Vocês não viram grandes coisas acontecendo quando vocês foram pelas cidades? Dai vocês mesmos de comer a eles. Só que a visão deles ainda era uma visão natural das coisas. Assim como a visão de Herodes, assim como a visão dos assessores de Herodes e as pessoas às quais os assessores de Herodes estavam ouvindo. É uma visão natural das coisas. Mas Jesus, nós não podemos, a não ser que a gente vai na cidade comprar. Aí falaram que tinha 5 pães e 2 peixes, Então Jesus pega aquilo, estende aos céus. É muito semelhante ao que se faz numa ceia na época. Não quer dizer que seja, mas muito semelhante. Jesus estende aos céus, dá graças, parte o pão, entrega aos discípulos, e esses saem distribuindo. Não é pedacinho, pode tirar gosto. Gente, foram 5.000 homens. Só que Mateus ele é um pouco mais preciso, ele fala 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. É muita gente. Como que você alimenta? Você tem 5.000 homens, tem talvez 5.000 mulheres, talvez um pouco mais. Mas vamos dizer que tem a mesma coisa? 10.000? Quantas crianças tem tudo isso aí? O que vocês acham? Vamos supor que tivesse uma criança para cada casal, de pessoas ali, não que fossem todos casados, 15.000 é um número razoável, 15.000, gente, é uma especulação, tá? É uma especulação. Mas é um número razoável, E até porque era muito mais mulheres, às vezes, que andavam com Jesus do que homens. Mas existe um motivo porque ele fala dos 5.000 homens aqui. 15.000 pessoas, um número razoável, um número ponderado. E todos se alimentaram, todos comeram bem, todos ficaram satisfeitos ao ponto de sobrar. Aí Jesus manda os discípulos recolherem os pedaços. Tinha 12 discípulos, sobraram 12 cestos cheios. Talvez sobrasse até mais se tivesse mais discípulos, Há comentarista que quer achar nisso alguma relação, algum significado. Há quem diga que sejam as 12 tribos de Israel. Há quem diga que seja o ministério dos 12. Mas o fato é que eles comeram com abundância no meio do deserto. Qual que é o grande problema? Que as pessoas que estavam ali, e por isso que fala de 5.000 homens, ao dividir de 50 em 50, e se você pegar o relato de João, ele é muito mais nessa tendência de que poderiam começar a imaginar que eles eram já o pequeno exército de um grande exército que viria para lutar junto com o Messias. Eles começaram a vislumbrar a ideia de que este homem que está falando com eles, produzindo milagres, produzindo multiplicação de pão, é ninguém menos do que o Messias. Mas quem que é o Messias na visão da época de Jesus? A forma mais específica e não a genérica do conceito messiânico nos textos pré-cristãos é o de um rei escatológico,
O Messias seria o rei perfeito, escolhido por Deus desde a eternidade, por intermédio de quem Deus libertaria Israel de seus inimigos e faria Israel viver em paz e tranquilidade dali em diante. Então, eles não tinham a noção do servo sofredor, né? Do servo sofredor que fala em Isaías 53, por exemplo, está fora da ideia de um Messias para o judeu médio. Porque eles estavam esperando um rei melhor que Davi, que viria e destruiria os inimigos de Israel. Quem eram os inimigos de Israel? Os romanos. Então, na cabeça de muitos, fala, olha, somos 5.000 homens, já dividido de 50 em 50, somos pelotões. Mas por isso que Lucas termina o relato da multiplicação de maneira seca, e eles saem e Jesus está orando. Aí Jesus... Não é que eles não sabem. Ele precisa provocar algo na mente dos discípulos. Ele pergunta, né? Quem dizem as multidões que eu sou? Jesus está fazendo uma pergunta, na verdade, para provocar algo nos discípulos. Responderam eles, João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. O mesmo pessoal que respondeu para os assessores de Herodes estavam ali. Percebeu? Que é a mesma resposta. A impressão que dá que o Ibope, que quando Herodes liberou o IBGE, fala assim, vai lá, faz uma pesquisa para mim. A mesma galera estava aqui. Porque é a mesma resposta. Porque é a visão do povo. É a opinião popular. Aí Jesus, ele força a amizade, por assim dizer, com os discípulos. Ok, eu já sei o que pensam as multidões. Eu já sei o que pensam aqueles que acabaram de comer pão milagroso. Eu já sei o que pensam aqueles que viram a ressurreição da filha, ou souberam, porque não viram, né? Só tinha Jesus, né? E alguns ali, da filha de Jairo. Aqueles que viram a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu sei a opinião deles. Eu quero saber a de vocês. Aí Jesus pergunta para eles, né? Mas vós, a despeito do povo, a despeito da opinião da maioria, vocês 12, vocês aí que tinham medo de não dar pão suficiente, vocês aí que recolheram os 12 cestos cheios, vocês que saíram com autoridade para pregar, autoridade sobre demônios e cura, que mesmo voltando, duvidaram da possibilidade de alimentar essa multidão. Vocês, a despeito da maioria, quem dizeis que eu sou? Aí a pergunta cai para nós, né? Quem é este? Quem dizeis, vocês, que é este aqui? Pedro, sempre Pedro, né? Ele é o representante dos 12. Ele se levanta. És o Cristo de Deus. Pedro, ele foi muito honesto na sua resposta. Havia um misto no coração de Pedro entre a libertação militar de Israel, da ocupação, e o que estava acontecendo no campo espiritual, no campo dos milagres, das pessoas, do povo, do que Jesus estava fazendo. Pedro era alguém em crise. A gente vai descobrir isso porque chega ao final do evangelho de João, chega em outros evangelhos, Pedro é um que nega Jesus, que ele tem medo. E Jesus se encontra na praia com Pedro, depois de ressurreto, pergunta 3 vezes para Pedro, tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas. Tu me amas, Pedro? Por quê? Porque havia crise no coração de Pedro. E essa crise só se resolveu quando a cruz já era algo que não tinha mais como negar, era palpável. Mas Pedro responde, tu és o Cristo, Deus. Cristo é grego.
É a mesma palavra para Messias no hebraico, que é o ungido de Deus. Mas que ungido é este? É o ungido que o hebreu médio mostrava o rei escatológico que viria libertar Israel dos seus inimigos e dar um período de paz. Isso ficou mais forte porque Isaías 25, ele fala da grande fartura que este rei escatológico traria para o povo de Israel e os libertaria dos seus inimigos naquele monte. Depois você lê Isaías 25, versículos 6 a 9. Da grande fartura, ele fala de carnes gordurosas, de vinhos envelhecidos, vinhos clarificados, e eles teriam fartura, e ali o Senhor desvendaria o véu de todas as nações, e o povo seria libertado. Era esta a visão que eles tinham. Mas daí Jesus faz um negócio interessante. Ele os advertiu de que a ninguém declarassem tal coisa. E Jesus, ele faz uma aferição no entendimento dos discípulos a respeito de quem ele é. Por que Jesus não queria que eles declarassem? Mas não é para pregar o evangelho? Ele falou, não, se você sair falando por aí que Jesus é o Messias de Deus, ou o Cristo de Deus, eles vão entender que é aquele Messias militar. Eles vão entender que é aquele rei escatológico, que vai derrubar o império de Roma e vai libertar Israel dos seus inimigos fisicamente. Por isso, o silêncio que Jesus está pedindo. E Jesus, então, faz a aferição, o ajuste fino, para eles entenderem que tipo de Messias ele é. Ele é o Messias. Só que ele é o Messias servo sofredor. Ele é o Messias, o filho do homem, que Ezequiel fala. E olha o que Jesus diz, e ele fala 4 coisas a respeito que são os sinais, a respeito de quem ele é. Dizendo, é necessário, ou seja, é condição sine qua non. Assim, se não acontecer, não existe. Não é. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus está dizendo, eu sou aquele que vai sofrer, que vai ser rejeitado, que vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. É este tipo de libertação para que esse Messias veio. Não estamos te libertando dos seus inimigos de agora, mas estou te libertando do seu maior inimigo. Quem é o maior inimigo do pecador? Quem é o maior inimigo do pecador? Não. Quem é o maior inimigo do pecador? Não é o pecado, não é a morte. Ele já é pecador, né? Não, também. Deus. Esse dia eu estava explicando para minha filha o conceito de ser perigoso. Né? Um dia nós sentamos lá, filha. Todo homem deveria ser perigoso. Porque você não é bom se você não for perigoso. Desculpa quebrar os seus conceitos, tá? Você não é bom se você não é perigoso. Sabe por quê? Porque bondade é perigo sob controle. O homem que não é perigoso, ele não tem opção, a não ser fraco. Então, você se submete, você não reage, você é generoso, por assim dizer. Mas por quê? Porque você não tem opção. Você não é perigoso. Eu acho espetacular quando fala na série de C.S. Lewis a respeito de Aslan. E os castores estão explicando para Lúcia, no primeiro livro, né, que é o leão, a feiticeira, o guarda-roupa, que Lúcia entra pelo guarda-roupa e ela conhece os castores, né? Aí eles estão falando de Aslan, que Aslan está para vir. E Aslan é o tipo Cristo lá em C.S. Lewis, né? E aí eles falam, mas é um leão domesticado? Eles, não, ele é selvagem, ele é perigoso.
né? Ninguém consegue controlar ele, mas ele é bom. Porque a bondade de Deus é a sua ira sob controle. E somente ele pode controlar a sua ira. Ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é bondoso. Mas porque ele é perigoso e ele consegue controlar a sua ira sobre aqueles a quem o sangue de Jesus foi aspergido. Então a sua ira já foi derramada sobre Jesus a respeito de você. Então você não deve temê-lo, porque apesar dele ser muito perigoso, ele é bondoso. Até para o incrédulo ele é bondoso. Porque ele está contendo a sua ira até aquele último dia, quando vai despejá-la toda sobre os pecadores, sobre os incrédulos, os ímpios. Por isso que nós falamos mais cedo. Você tem livre-arbítrio. Com certeza você tem. Você pode fazer o que você quiser. Só que você não pode fugir das consequências dos atos que você fez, que quebram e corrompem ou transgridem as leis de Deus. Deus é perigoso e para aqueles que transgridem as suas leis, a sua bondade em algum momento se levanta. Porque ele vai despejar a sua ira. Consegue entender isso? Mas nós não estamos aqui por medo. Nós estamos aqui porque nós fomos amados. O Espírito Santo atuou de tal forma em nós cremos. E Ele, milagrosamente, coloca em nossos corações amor pelo Senhor. E nós somos apegados a Ele. Não estamos aqui porque nós estamos olhando para trás se o fogo do inferno está nos perseguindo. Não é isso? Então Jesus fala a respeito do que libertação ele está vindo fazer. E ele continua. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra cruz, ela se tornou banal entre nós, né? Ai, esse meu chefe é minha cruz, não é assim? Ai, esse meu filho é minha cruz. Ai, essa mulher, esse marido, esse carro, esse emprego, essa vida, não é assim? A cruz, nos tempos de Jesus, era sinal de vergonha e dor. Não há relatos de alguém que tenha sobrevivido ao castigo da cruz romana. Jesus está falando que, nós queremos seguir Jesus, a única coisa que nós vamos ter é morte. Morte daquilo que somos. Morte de quem somos. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quais escolhas você está fazendo nessa vida? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano sobre si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai e dos santos anjos. Você viu a relação daqueles dos quais os discípulos batem os pés? Que aquilo serve de condenação para aquelas cidades? Pessoas que se envergonharam das palavras do Messias, se envergonharam das palavras dos seus representantes, logo, como diz lá em capítulo 10, versículo 16, estão negando o próprio Cristo ao negar a palavra do representante. E ao negar Cristo, eu estou negando aquele que enviou, que é Deus, que é o perigoso e está com a sua ira contida. Ou seja, Jesus está falando que nessa passagem de versículo 1 a 27, a gente acha, né, que a multiplicação dos pães é o grande, é a ênfase. Não. A ênfase aqui está em quem é este? Ou quem vocês dizem que eu sou? O que vocês imaginam que eu vim libertar? Do que eu vim salvar vocês? Quer ver uma coisa? Olha a sua oração. Se você a faz, né? Como você ora? Que tipo de oração você faz? Senhor, me cura da doença. É digno. Senhor, me dá um melhor emprego. Senhor, me dá um carro melhor. Senhor, me dá uma casa mais barata ou uma casa melhor. Senhor, me dá filhos melhores. Senhor, me dá filhos mais obedientes. Senhor, né? Não é isso?
Muda a relação da minha esposa comigo, do meu marido. Não é disso que a gente ora? Essa oração o incrédulo faz. Essa é a oração do incrédulo. Essa é a oração do mundo. Essa é a oração daquelas pessoas a quem Herodes consultou para saber quem era aquele. Esta é a oração daqueles quase 15 mil pessoas que estão ali naquele deserto, comendo pão de um sinal miraculoso, estão olhando. Esta é a oração. Nós queremos pão. Então eu vou atrás de Jesus. Eu quero milagre. Então eu vou atrás de Jesus. Eu quero assistir a algo espetacular. Eu vou atrás de Jesus. Você já leu o Pai Nosso, por exemplo, com critério? Você viu como o Pai Nosso começa? Pai Nosso, que estais nos céus. Quando que você ora, Senhor, na minha necessidade, na minha doença, na minha escassez, na minha debilidade, santificado seja o teu nome. Quando você deseja a glória do Senhor acima da percepção das suas necessidades daqui. Quero pão, Senhor. Quando você deseja a glória de Deus na falta do pão. Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala que nada. Mas no sentido de que você não tem algo, é porque você não precisa daquilo. Porque Ele prometeu que nada faltará. O que você tem são 2 fatias de pão para dividir com sua família tudo. Então o Senhor está te provendo. É duro fazer isso? É. Não tem presunto, né? Não tem requeijão. Não tem, né? Não tem 3 tipos de bebida no seu café. Não tem. Não tem carro para ir em Campinas no exame médico. Não tem. Não tem dinheiro para pagar o melhor médico. Não tem. Mas você ora de verdade, Senhor, nisso seja santificado o teu nome. E santificado, gente, é um negócio diferente. Não é glorificado. Você percebeu? Que o seu nome seja separado de todas as outras coisas que me circundam. Todas as coisas que me envolvem, que roubam a minha atenção, a minha energia, o meu pensamento, seja o seu nome exaltado acima de todas essas coisas. Primeiro o teu nome, depois o resto. E ele ainda fala, depois, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e a sua feita tua vontade assim na terra como no céu, não é isso? Então, lá nos céus, a sua vontade ela é feita, executada de maneira perfeita. Que, assim como os seus anjos o obedecem diante do seu trono, seja a minha obediência aqui na terra, mesmo nas minhas necessidades percebidas. Então Jesus está falando que qualquer que dele se envergonhe das suas palavras. O próprio Filho do Homem vai chegar diante do Pai, porque o Pai vai perguntar, e este? Eu tenho vergonha de falar, Pai. É o que ele está falando. Que ele vai se envergonhar diante do Pai. Ele está demonstrando para os discípulos que tipo de Messias ele é. Está demonstrando. Você acabei de dar autoridade para vocês. Eu perguntei, fiz uma pergunta básica. Vai vocês mesmos, dá a comida para eles, vocês podem? Aí Jesus teve que intervir. Então Jesus levou eles à pergunta. Quem diz o povo? A maioria. O seu vizinho, o seu chefe, a sua empresa, a imprensa, a narrativa circundante. Quem diz que eu sou? Mas e você? Quem diz que eu sou? A despeito da maioria ao seu redor.
Aí ele fala dele, mas ele também fala de como vai ser a postura do discípulo. O último versículo 27 é interessante, é um spoiler, tá, gente? Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Porque a próxima pregação é sobre a transfiguração. Pedro, Tiago e João viram o reino de Deus em toda a sua glória. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado por toda a passagem que o Senhor nos deu aqui, pelo tempo juntos. Abençoa a sua igreja, meu Pai, para que ela cresça no conhecimento de Cristo Salvador. E, Deus, Pai, e ande por fé. Senhor, dá-nos uma tarde em Tua presença, abençoa o nosso almoço, abençoa as pessoas que vão se encontrar com seus familiares, amigos, e aqueles que puderem voltar para a noite. Ó Deus, Pai, para o culto, a celebração e as informações que aqui terão. Que o nome do Senhor seja exaltado em tudo quanto viermos a fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.